Devido à grande destruição causada pela Segunda Guerra Mundial, foi consolidada em 1946 a Organização das Nações Unidas, a fim de manter a paz e evitar uma nova guerra mundial. Tendo em vista a situação pós-Segunda Guerra, fez-se necessário criar um meio de reconstruir o sistema de ensino. Para tanto, em 1945, foi convocada a Conferência das Nações Unidas, que resultou a fundação da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, ou seja, uma agência especializada da ONU. Essa teria o objetivo de estabelecer a solidariedade intelectual e moral da humanidade, de modo a evitar uma nova guerra mundial. Dessa forma, a organização estabeleceu em 2002 as metas do milênio, que proporcionariam desenvolvimento e reversão do quadro de pobreza, fome e doença que atinge bilhões de pessoas pelo mundo. Os 8 objetivos são: atingir o ensino básico universal, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade da infância, melhorar a saúde materna, combater a AIDS, garantir a sustentabilidade ambiental e, por fim, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. A meta é que esses objetivos sejam atingidos até 2015. No Brasil, a Unesco surgiu em 1964, mas suas atividades tiveram início apenas em 1972, em parceria com o governo, sociedade civil e iniciativas privadas. Em 1992, a Unesco passou a cooperar com o Ministério da Educação do Brasil e, em 1993, iniciou a elaboração de planos com o MEC. Um marco importante na Constituição de 88 foi o reconhecimento da educação das crianças, de 0 a 6 anos de idade, em creches e pré-escolas como um direito, o que mostra a crescente preocupação do país com as crianças de educação infantil. Em relação à primeira infância, a Unesco tem a concepção de que é um período que engloba desde o nascimento até os 8 anos de idade. Trata-se de um tempo de desenvolvimento significativo do cérebro. São nesses anos que se estabelecem os fundamentos para os futuros aprendizados e desenvolvimento. Já a educação e o conhecimento para a Unesco são formas de viabilizar o crescimento econômico dos países, além de serem direito de todos, desde criança e jovens até adultos e idosos. Assim, creem que o ensino infantil deve garantir também o bem-estar e o desenvolvimento integral da criança, para que assim ela tenha uma base sólida para o aprendizado ao longo de sua vida. Eles propõem certos direitos da criança, entre eles, o de que toda criança tem direito à educação de qualidade, desde a pré-escola. Tem direito ao lazer, ao esporte, à cultura e direito de ter direitos, conhecimentos, sonhos e confiança, para que tenham ferramentas para fazerem as alterações internas e externas, no qual precisarão para superar as barreiras que impedem sua inclusão social. Uma vez que a situação das crianças após a Segunda Guerra, principalmente na Europa, era de calamidade, em 1946 foi criado o UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, com o propósito de financiar ações para amenizar esse sofrimento. Em 1953, o mandato do UNICEF foi renovado para um período ilimitado, passando a ser uma agência que ajuda as crianças, buscando melhorar as condições miseráveis nas quais milhares de crianças vivem nos países em desenvolvimento.
Até a década de 50, o trabalho do Unicef foi voltado estritamente à área da saúde da criança. E em 1961 passou a abranger também as necessidades da infância como um todo, inclusive a educação. O Unicef chegou ao Brasil em 1950 e desde então forma parcerias com governos municipais, estaduais e federal, sociedade civil, grupos religiosos, mídia, setor privado e organizações internacionais, incluindo agências das Nações Unidas. Para a Unicef se manter e exercer seu trabalho, ele conta com o apoio do setor privado e é inteiramente financiado por contribuições voluntárias, como a venda de cartões de Natal e de produtos Unicef, lucros de eventos, recolhimento de fundos junto aos colaboradores e entre outros. A relação do Unicef com a infância baseia-se na noção de que trata-se de um período em que a criança tem maior sensibilidade para aprendizados e desenvolvimentos emocionais, físicos e cognitivos. É o período conhecido como a fase das janelas de oportunidades, uma vez que abrem-se várias oportunidades de desenvolvimento que devem ser aproveitadas e otimizadas para que a criança se desenvolva por completo. A fim de garantir esse processo, o Unicef defende que toda criança deve ter acesso à educação de qualidade, que forneça conteúdos que se aproximem de sua realidade. Tendo em vista a importância da educação, o artigo 28 da Convenção sobre os Direitos da Criança reconhece o direito de todas as crianças à educação. Para assegurar esse direito, o governo se compromete a garanti-lo de maneira progressiva e com base na igualdade de oportunidades. Para garantir o acesso à educação, é necessário que haja vagas nas escolas para todas as crianças, que os professores sejam valorizados e formados de maneira a atender às exigências para uma escola de qualidade. Também é preciso melhorar e especificar a relação dos conteúdos com a realidade dos alunos, para conseguir, assim, alcançar uma educação de excelência, entre outros fatores que interferem diretamente na vida escolar. O Unicef atua no Brasil principalmente no Norte e Nordeste, devido à precariedade desses locais, zelando pelo bem-estar da criança e do adolescente e assegurando seus direitos. Em 1989, foi decidido na Assembleia da Unicef a admissão da Convenção sobre os Direitos da Criança, documento que apresenta os direitos fundamentais da infância como o da sobrevivência, incluindo a saúde e condições ambientais para a vida, proteção contra abusos, exploração e discriminação, plena participação da vida familiar, cultural e social, pleno desenvolvimento, bem como participar de esportes, ter acesso ao lazer, receber cuidados e ser protegido segundo as especificidades da sua faixa etária. As crianças e adolescentes, assim como os adultos, têm o direito de serem ouvidas, respeitadas, ter suas opiniões e liberdade. Portanto, o Unicef procura ajudar as crianças e os adolescentes a exercerem seus direitos em todos os sentidos, seja na saúde, educação, esporte, cultura, lazer e cuidados.